Eu tenho aqui anotado nas minhas coisas que nós fizemos até a página 35. Verifica para mim se é isso mesmo, se a gente parou na página 35, se está faltando falar com vocês sobre a questão migratória na Europa. Dá uma olhada para mim, por favor, só para não ser redundante. Professora, se não me engano, a gente já está na página 36. Boas-vindas no pós-guerra. A gente já Tá. chega. Eu já cheguei a explicar alguma coisa daí para vocês ou ainda não? Pelo que eu me lembro, não. Você falou que a gente... Pelo que eu me lembro da aula passada, você tinha falado que é umas coisas que a gente já tem falando há muito tempo, mas que você ia voltar a falar porque não é possível. Tá bom. Então, deixa eu só carregar aqui para a gente poder compartilhar com vocês e iniciar essa explicação a fim de finalizarmos esse módulo. Espera só um pouquinho. Página 36. Tá compartilhando? Sim. Bom, quando a gente fala, né, da União Europeia e a questão migratória, a gente já comentou com vocês, né, em outros momentos, que o continente europeu ele acaba sendo um continente atrativo para receber muitos migrantes, especialmente refugiados da Ásia, refugiados da África, até porque esses países, né, dos continentes asiático e africano, muitos deles foram colônias de países europeus. E muitos deles atribuem... Vocês estão me ouvindo bem? Porque tem uma ferramenta aqui, uma furadeira, furando aqui na minha casa. Tá me ouvindo? Tá tranquilo. Sim, tô escutando. Então tá bom. E aí, muitos atribuem os problemas nos seus países na atualidade como herança desse processo migratório. Então, e a Europa, além de ter, né, colonizado esses países asiáticos e países africanos, é um continente hoje que apresenta uma estabilidade maior em termos econômicos do que vários outros locais. Então, por conta disso, ela acaba sendo um atrativo para receber pessoas. Mas nem sempre foi assim, né? A Europa passou por períodos de guerra, onde ela também mandou muita gente para outros locais, né? Mas aqui a apostila de vocês, ela aborda a União Europeia, que é algo depois da Segunda Guerra Mundial, e a importância desses migrantes, né, nesse contexto da Europa pós-guerra. Então, quando a gente tem a Europa, né, depois da Segunda Guerra Mundial, vamos ter uma Europa destroçada, uma Europa onde tem altos índices de destruição, e ela necessitava, então, de um processo de reconstrução. Nesse processo de reconstrução, vários países europeus vão descolonizar, né, então vão deixar de ter colônias. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, todos vocês já sabem que os Estados Unidos será o país que estará com a economia mais tranquila, né? Primeiro porque ele foi um dos últimos a entrar na guerra, aliás, ele foi o último a entrar na guerra. E quando ele entrou, basicamente, essa guerra chegou ao fim. Então, os Estados Unidos tinham a sua economia mais tranquila, mais solidificada, e os Estados Unidos observou como uma oportunidade de fazer com que os países fossem aliados aos Estados Unidos, e ele ofereceu, então, uma ajuda no pós-guerra, né? Então, os Estados Unidos vai dizer o seguinte para os países europeus:
eu vou investir em vocês, né, através de um plano chamado Plano Marshall. Eu vou impulsionar vocês investindo financeiramente na reconstrução dos seus países. Então, vários países europeus vão receber quantias importantes de dinheiro dos Estados Unidos para iniciar o processo de reconstrução. E nesse processo de reconstrução, era necessário mão de obra, né? Era necessário que várias pessoas de vários lugares do mundo fossem para a Europa para ajudar nessa reconstrução. Então, esse plano Marshall, ele foi importante porque ele ajudou a recuperar os países europeus, né? Aqui nessa parte rosa, a gente tem o quanto cada país foi beneficiado, né? Então, a Inglaterra recebeu 24% de valor, que era do total destinado, a França 20%, a Alemanha Ocidental 11%, a Itália 10%, e assim sucessivamente. E com isso, os Estados Unidos, ele conseguiu com que esses países da Europa Ocidental se tornassem, então, aliados ao modelo capitalista, tá? E nesse momento, então, começa a construção, a reconstrução da Europa. Pessoas do mundo inteiro vão ser super bem-vindas, porque elas estão ajudando a reconstrução do país. E muitos desses países vão receber migrantes, principalmente das suas ex-colônias. Então, quando a gente pega a Inglaterra, por exemplo, eles vão receber muitos imigrantes que vão vir da Índia, por exemplo, que vão vir do Paquistão. Quando a gente fala da França, eles vão receber muitos argelinos, muitos marroquinos, né, que são populações do continente africano, de países que eram colônias dele, e assim sucessivamente, tá? E aí, a Europa começa um processo de reconstrução, de aceitação desses trabalhadores, né, que ajudam a formar a Europa que é hoje. Só que nem tudo será flores. Haverão momentos em que a economia da Europa, assim como de todos os outros países, oscila, entra em dificuldade. E aí, quando essas economias elas começam a entrar em dificuldade, começa a haver um processo oposto ao da Segunda Guerra Mundial, que era de aceitar, de dar boas-vindas a esse imigrante, e durante os períodos de crises, né, econômicas, esse mesmo imigrante que ajudou a reconstruir o continente, ele muitas vezes acaba sendo visto como uma figura que está atrapalhando, uma figura que está sobrando. E isso faz com que hajam alguns conflitos entre esses povos, né? Então, aqui na apostila de vocês, ele vai falar, por exemplo... Sabe quando o espirro está na ponta do nariz? E não sai? É bala de menta. Então, está na minha outra bolsa, mas está aqui assim e não sai o espirro. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Então, o que acontece, né? Quando você tem o estímulo desses migrantes para a Europa, nesse momento a Europa sobejava emprego, né? Tinha emprego disponível. Quando você tem as primeiras crises, né? E uma delas vai ser a crise de 1990, né, quando você tem o fim da Guerra Fria, né, teoricamente, a queda do mundo bipolar, a economia dos países do leste europeu, ela era uma economia mais fragilizada, ela era uma economia mais pobre. E aí, quando você tem a abertura dos países orientais para os ocidentais e vice-versa, os povos orientais, né, os europeus da Europa Oriental, eles começam a perceber que a Europa Ocidental é mais desenvolvida, é mais evoluída, e aí eles começam também uma corrente migratória para essa região, em busca de uma melhor colocação profissional, em busca de uma melhor condição de vida.
E não só da Europa Oriental, mas a Europa continua sendo um forte sugador de migrantes. Quando a gente tem a crise de 2008, né, que vai ser uma crise mundial, aí a gente tem um nível de desemprego muito elevado nos países europeus, e esse desemprego todo, ele vai trazer um aumento de uma questão de nacionalismo, né? Ou seja, os europeus, eles vão valorizar, eles vão priorizar empregar quem é nativo. Quem é de fora vai esperar um pouco mais, fica no segundo plano. E muitas vezes, né, esse esperar causa um empobrecimento, causa uma necessidade de ajuda do Estado. E todas essas questões somadas, elas vão gerando, elas vão trazendo, principalmente para esses nacionalistas mais conservadores, eles vão aumentando um processo de xenofobia, né? A gente já falou para vocês que quando a gente fala de xenofobia, a gente está falando de um sentimento de medo ou de ódio daquilo que é diferente, né? Daquilo que é estrangeiro. E muitas vezes, né, essa xenofobia, ela causa atrito, ela vai causar transtornos, né? Se a gente pegar como exemplo, vocês viram que a França, né, nas semanas atrás, ela passou por alguns atentados terroristas, né? E, inclusive, com a morte de de um professor e tal, a gente já comentou sobre isso. Mas de onde vem, né, essas questões, né? Ela vem de um passado, né, de uma herança, onde esses povos islâmicos acabam sendo rechaçados, acabam sendo muitas vezes sofrendo com racismo, com preconceito, e muitas vezes não há uma aceitação, né, principalmente dos modos, né, dessas pessoas se vestirem, de como elas se comportam, e muitas vezes não há aceitação, e essa xenofobia, esse preconceito, ele vai gerando um ódio, né, e esse ódio, infelizmente, não é sempre, mas ele pode ocasionar alguns atentados. Quando você tem os atentados, ele vai ter um fator negativo que acaba aí, infelizmente, atrapalhando, inclusive, quem não tem nada a ver com isso, né? Então, muitas vezes, quando você tem um ataque terrorista, isso faz com que seja exacerbado essa questão da xenofobia com relação às culturas diferentes, né? Recentemente, por exemplo, surgiram vários grafites, né, várias pichações em escolas, por exemplo, onde brasileiros estudam lá em Portugal. E aí eles diziam, né, eles escreviam dizendo que era para que os brasileiros, né, na verdade eles chamam de Brasa, acho que é isso, não lembro o nome, mas eles têm um apelido lá dos brasileiros e eles diziam assim, ó, seus negros voltem para suas terras, a gente não quer vocês aqui. E isso, infelizmente, né, vai gerando muitas vezes conflitos, né, entre os povos nativos e entre os povos migrantes. No ano de 2015, mais ou menos, a gente vai ter a grande crise dos refugiados, né? E quando você tem a crise dos refugiados, de novo, a Europa acaba sendo um palco de entrada para vários grupos, né, que vão sair aí dos seus países que estão em conflito, que estão em graves crises econômicas, e eles vão buscar uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição dentro dos países europeus. E aí a gente tem as áreas de entrada, né, desses povos, né? Então, a gente tem via leste europeu, principalmente de imigrantes que vêm do Vietnã, do Afeganistão e da Geórgia. A gente tem via sudeste europeu, principalmente de quem vem de Kosovo, que é uma área de conflito, por conta de território, por conta de aspectos culturais, né, étnicos, e Kosovo não consegue autonomia, e aí esses conflitos fazem com que muitas pessoas migrem aí para a Europa Central. Afeganistão e Síria, todos vocês já sabem, conflitos, né, civis, políticos, enfim, perseguições.
Migrantes vindo principalmente da Síria, né, guerra, da Somália, muita pobreza. Somália que, infelizmente, tem vários piratas, né? Esses piratas acabam sendo grupos terroristas também, que sequestram navios. Então, tudo isso vai trazer uma série de problemáticas para essa região da África, e eles acabam buscando uma rota de migração. Migrantes vindo principalmente da Síria, da Eritreia, da África subsaariana, tentando entrar na Sicília, né, para conseguir acessar a Itália. Migrantes que saem aqui do norte da África, vêm lá de Camarões, da Argélia e do Mali, também territórios onde tem muita perseguição. E você tem pessoas que vão sair aqui dessas regiões e vão atravessar o Estreito de Gibraltar. E nesse estreito é importante a gente deixar claro o seguinte, tá? Não é fácil para nenhum desses migrantes entrarem no território europeu, tá? Aqui, vocês devem se lembrar, o ano passado eu passei um videozinho para vocês mostrando ali africanos, né, de vários países que tentavam entrar em duas cidades espanholas que ficam em território do continente africano, né? Então, eles tentavam entrar por Ceuta e Melilla, que são cidades espanholas que ficam aqui na África, e muitos não conseguiam, sofriam, eram estrepados, né? Morriam estrepados, enfim, uma condição bastante ruim, bastante difícil. E a gente tem uns que tentam entrar pelas Ilhas Canárias, que vêm do Marrocos, da Guiné e também do Senegal. Então, são várias as rotas, e todas essas rotas de difícil passagem, tá? De difícil transição entre os continentes até adentrarem aí o continente europeu. Até aqui tudo bem, gente? Tá dando para pegar? Sim. Sim. Quando a gente fala do continente europeu, né, além das migrações de outros países, nós vamos ter também as migrações intracontinentais. Essas migrações intracontinentais, elas vão ser lícitas, né, ou seja, elas vão ser regularizadas pelos países que fazem parte da União Europeia. Eles vão compartilhar um espaço Schengen. Esse espaço, todos vocês já sabem que é um espaço que é liberado para que as pessoas de outros países possam circular livremente pelos países que façam parte da União Europeia. E, inclusive, a própria União Europeia, ela tem um tratado, não só a União Europeia, todos os outros blocos econômicos, mas, assim, na União Europeia existe um tratado onde os países membros, eles são signatários para receber esses migrantes refugiados, né? Então, ou seja, proporcionalmente à sua população, proporcional à sua economia, esses países recebem pessoas querendo ou não querendo, tá? E, inclusive, até por conta dessa imposição de receber, da obrigatoriedade de receber refugiados, a Inglaterra, o Reino Unido, ele vai pedir para sair, né? Pede para sair. Porque ele vai dizer o seguinte: eu não quero refugiados, eu não quero mais essa livre circulação de pessoas aqui dentro, e eu vou... E se vocês me obrigarem a ter que aceitar essas pessoas aqui, eu vou me separar. E aí, inclusive, essas migrações intracontinentais, elas estimularam o Brexit do Reino Unido com relação à União Europeia. Então, houve a separação desse casamento, e um dos fatores principais para essa separação, para essa dissolução, foi justamente a questão dessas migrações, tanto intracontinentais quanto extracontinentais, tá? A gente tem aqui o olhar geográfico, que ele mostra para a gente maior número de imigrantes. Então, a gente tem a Alemanha. Da população da Alemanha, cerca de 12 milhões são imigrantes. Da Rússia, 11,6 milhões.
Do Reino Unido, 8,5, França, 7,7, Espanha, 5,8, Itália, 5,7 milhões, Ucrânia, 4,8 e Cazaquistão, 3 milhões e meio. Então, da população total, essa é a parcela de migrantes desses países em 2015. Ai, desculpa, gente. Número de imigrantes. Então, independente da população, eles receberam 12 milhões, esse número que eu falei. E migrantes em relação à população absoluta. Então, quando a gente pega a Alemanha, 14,5% da população é formada por migrantes. Na Letônia, 15,8%, Irlanda também, Suécia, 16,9%, Áustria, 17,4%, Suíça, 29,6% e Luxemburgo 45,9%. Então, a gente pode perceber que são países que recebem um grande número de migrantes. Aí, vamos fazer esses exercícios aqui, ó. De modo geral, que características socioeconômicas apresentam os países que contêm o maior número de imigrantes da Europa? Quando a gente pega aqui, ó, a Alemanha, a Rússia, a gente sabe que é um país emergente, mas o Reino Unido, a França, qual é a condição social e econômica desses países aqui? São países mequetrefes, países que têm economia ruim, ou são países desenvolvidos? São países desenvolvidos. Então, de um modo geral, a característica é que eles são desenvolvidos, né? E aí isso acaba atraindo bastante imigrantes para essa região. Então, vocês vão fazer isso aí. Professora, você está mutada. Ainda não estou te ouvindo. Então, a pessoa pensa que desmutou e não desmutou nada. Tá ouvindo agora? Blá, 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 blá. Agora sim. Como se explica o fato de que a Alemanha, embora tenha o maior número de imigrantes... Ai, deixa eu pôr grande, gente, porque eu tô tão triste que eu não tô enxergando mais, gente. Acabei de fazer um óculos, tem um ano que eu fiz um óculos e eu já vou ter que fazer outro óculos porque eu não tô enxergando mais. Ai, gente, a verdade é triste. Como se explica o fato de que a Alemanha, embora tenha o maior número de imigrantes entre os países europeus, seja apenas o sétimo com o maior percentual de imigrantes no continente? E por que a Federação Russa, o Reino Unido e a França e os demais que estão entre os 7 países que apresentam o maior número de imigrantes na Europa sequer aparecem na segunda tabela? Esses países aqui... Esses países aqui, aliás, são os países mais populosos da Europa, tá? Então, esses países, eles estão entre os mais populosos. E aí, mesmo com um número elevado de migrantes, isso acaba não refletindo tanto na quantidade populacional. A quantidade de imigrantes, ela acaba não refletindo tanto na quantidade de população. Por isso que a Alemanha fica só no 7º lugar. Pronto?
Compare o mapa da rota de refugiados rumo à Europa, da página 37, com o mapa das barreiras e entradas de refugiados de 2015 e início de 2016, presentes na página 4 do material de apoio. Então, página 37, vocês vão observar aí por onde é que o povo entra, e vamos ver aqui se eu consigo observar o nosso material de apoio. Ai, gente, ele não abre para mim o material de apoio. Quando a gente olha o material de apoio, então, quando a gente olha o material de apoio, que eu não consigo compartilhar com vocês, ele vai mostrar aqui quais são os locais onde nós vamos encontrar as barreiras à entrada de imigrantes e refugiados, tá? Então, ele mostra aí pra gente. Então, ali embaixo, onde eu falei para vocês, né, vou apontar aqui e vou falando. Volta aqui. 36. Então, ele vai dando algumas áreas de fronteiras para a gente, tá? Então, nessa rota aqui, ó, entre a Turquia e a Grécia, tem uma cerca de 12 quilômetros que foi construída em 2012. E em 2015 tem uma pressão da União Europeia muito forte aqui para endurecer essa passagem, para a Turquia não mandar a galera para a Europa vindo aqui pela Turquia, aliás, pela Grécia, tá? Aí o 2 é essa passagem aqui que eu comentei com vocês de Ceuta e Melilla, que os caras já acham que estão já entendem que estarão em território europeu. Então, entre a Espanha com a África, em Ceuta e Melilla, tem enclaves, que é um enclave espanhol na África. Existem cercas de arame farpado de até 6 metros de altura para impedir a entrada de sírios e africanos na Espanha. Aí a gente tem entre a Turquia e a Bulgária. Quando a gente fala aqui, né, da Turquia e da Bulgária, a gente tem também uma cerca de arame farpado de 4,5 metros. Entre a Estônia e a Rússia. Então, sobe aqui um pouquinho. Estônia está aqui assim, nessa região, né? Estônia aqui, e a Rússia. A Estônia planeja construir uma barreira de arame farpado na fronteira com a Rússia, que deve ter 2,5 metros de altura e 100 quilômetros de extensão. Entre a Alemanha e a Áustria. Então, entre a Alemanha e a Áustria, cadê? Aqui. Alemanha e Áustria. A Alemanha tem rígido controle de fronteira. Vamos ver quem mais. Entre a Áustria e a Eslovênia. Aqui. A Áustria está construindo uma cerca de arame farpado na fronteira com a Eslovênia sobre muitos protestos. A fiscalização para entrada na Áustria também foi reforçada. E aí tem vários, né? Vamos ver aqui mais. Vamos ver se a gente acha da Grécia. Da Macedônia com a Grécia. Então, aqui assim, né? A Noruega, aliás, a Macedônia construiu uma barreira de arame farpado com 3 metros de altura. E aí tem vários tipos de cercas que a gente vai vendo entre a França e a Inglaterra. 9. A gente tem reforços na segurança, foram feitos pelo Reino Unido e pela França para impedir as passagens ilegais pelo túnel do Canal da Mancha. Então, você tem um túnel aqui que passa por baixo do mar.
e aí também para tentar impedir a passagem de pessoas da França para o Reino Unido e vice-versa, tá? Enfim, a gente pode perceber que esses bloqueios, né, eles estão cada vez mais rígidos para que as pessoas elas não migrem de um local para outro. Que relação há entre as áreas demarcadas e os dois mapas? Então, vocês podem colocar que a relação entre as áreas demarcadas e os dois mapas são as barreiras erguidas, né? Justamente para impedir, para obstruir a passagem desses refugiados. Foi? Foi. A localização de 3 das barreiras impostas aos imigrantes refugiados. Aí depois vocês podem escolher quais barreiras vocês quiserem. Pode ser barreira de Ceuta e Melilla, né, na África para a Espanha. Pode ser a barreira da Turquia para a Grécia. Pode ser a barreira da Eslovênia com a Rússia. Aí vocês escolhem, tá? Vida de imigrante na Europa. Então, quando a gente fala da vida desse imigrante na Europa, ela não tem sido uma vida muito fácil, né? Ela tem sido cada dia mais difícil, porque você tem muitas pressões de pessoas que se opõem à entrada de imigrantes, que acham que, como existe uma crescente do nacionalismo na Europa, muitas vezes esses migrantes eles são vistos como um empecilho ao crescimento econômico, às maiores oportunidades de emprego, né? Uma vez que é necessário compartilhar, né? Uma vez que é necessário dar emprego para todo mundo. Muitas vezes os refugiados eles são obrigados a sair das suas propriedades e e eles acabam indo sem nada, né? Acabam indo com uma mão na frente e outra atrás, e muitas vezes eles acabam sendo dependentes de ajudas humanitárias, né? E isso tudo promove uma aversão maior dos europeus com relação aos imigrantes. Então, a vida desses imigrantes, muitas vezes, que tem um sonho, né, de melhorar a sua qualidade de vida, de melhorar a sua condição, muitas vezes ele se vê em acampamentos, né, ele se vê em áreas sem nenhum tipo de infraestrutura, ele se vê numa condição de marginalizado, ele se vê numa condição de vulnerabilidade maior, então a vida não está fácil. Vamos ver aqui, ó. A chegada de levas de imigrantes da Europa de 2013 passou a ser conhecida como crise migratória. Então, chegada de imigrantes na Europa em 2013 tem o nome aí de crise migratória. Deixa eu tirar aqui para eu poder grifar. Ou ainda, crise dos refugiados do Mediterrâneo. De onde eles vêm, né? Eles vêm da Ásia, já falamos isso para vocês, especialmente de países em conflito, de países que têm menos condição social, menos condição econômica. Eles vêm da África, tá? Então, essas são as principais rotas desses refugiados. Objetivo: alcançar melhores condições de vida. Estima-se que entre 750 mil e 800 mil refugiados entraram na Europa em 2015, muito sob pressão de grupos
de ultraconservadores que, de um lado, de conservadores de um lado e do outro lado o clamor de um povo mais humanitário que diz que vai ajudar quem precisa, né? Mas o fato é que tudo isso acaba gerando conflitos, tá, gente? Infelizmente, muitas pessoas elas colocam nas costas do refugiado o aumento da criminalidade, o aumento do desemprego, o aumento do déficit na saúde, na educação. Então, infelizmente, isso tudo acaba trazendo muitas questões que vão trazer consequências, principalmente aos refugiados, tá? Aqui eu já falei para vocês, né, que a União Europeia chegou para a Turquia e disse: Turquia, segura esse povo aí, porque está chegando muito refugiado. E se você conseguir barrar esse povo aí para eles não entrarem aqui, a gente deixa você entrar na União Europeia. E a Turquia falou: tá bom, né? Eu quero entrar na União Europeia, porque para mim será interessante em termos econômicos, e a Turquia vai segurando uma galera. Só que a Turquia começa a perceber que a Europa está blefando. A União Europeia não vai querer, não quer deixar a Turquia entrar, principalmente agora com esse governo turco, que é um tragédia, um cara. Ai, gente, um cara que fica estimulando o conflito, um cara que é centralizador, um cara que quer ter todo o poder na mão dele. Ai, tá um inferno a Turquia. E aí, a União Europeia não vai deixar mesmo ela entrar, e aí esse presidente da Turquia falou: mano, então vaza, tá? Pode ir lá para a Europa, não quero nenhum imigrante aqui também, não. E aí as pessoas usam a Turquia, né? Muitos migrantes usam a Turquia como rota de passagem, né? Com o objetivo principal de chegar na Europa Central, na Europa Setentrional. E a gente tem também a rota marítima, que é a principal rota lá pelo Mediterrâneo, para que eles tenham acesso. A gente já falou para vocês que várias medidas vêm sendo tomadas aí para evitar a entrada desses migrantes. Tem imigrantes, por exemplo, que conseguem obter a documentação de permanência, mas mesmo assim eles têm dificuldade de serem integrados à sociedade e à economia. Então, por conta, muitas vezes, de xenofobia, por conta de aversão à cultura, esses imigrantes acabam não sendo bem aceitos, né? E muitas vezes, quando os imigrantes são aceitos, eles não são na sua totalidade. Muitas vezes, esses imigrantes, eles acabam sendo inseridos na sociedade, são oferecidos empregos para eles, mas os empregos que normalmente os nativos não querem fazer. Então, são os empregos com menor remuneração, os empregos que exigem menos qualificação, embora muitos refugiados sejam qualificados, muitos refugiados tenham educação, mas muitas vezes eles acabam sendo colocados numa ocupação de menor formação acadêmica, tá? E isso fatalmente reduz o seu salário, reduz uma valorização da sua mão de obra. Grifa aqui, por favor, ó. A situação ainda é mais precária nos imigrantes clandestinos, né? Que entram sem documentação, e aí eles ficam muito mais vulneráveis, eles acabam muitas vezes se submetendo a trabalhos análogos à escravidão, né? Então são condições muito ruins, muito marginalizadas, você acaba deixando as pessoas numa condição de exposição, e isso tem sido um problema cada vez mais severo entre esses refugiados legais. Quantas notícias nós recebemos aqui de que refugiados ou de que imigrantes ilegais foram encontrados mortos, por exemplo. Recentemente apareceu uma notícia de que um caminhão que estava, né, no Canal da Mancha, entre a fronteira da França com a Inglaterra, tinha um caminhão lá abandonado, e quando abriram, né, a caçamba desse caminhão, tinham vários corpos ali de refugiados que morreram numa condição degradante, numa condição bastante difícil, e que foram aí, sofreram essa fatalidade. Esse é um caso entre tantos outros que a gente recebe de informação por aqui, né? Quantos não conseguem chegar porque o bote salva-vidas virou?
quantos não, acabam sofrendo um processo de prostituição, acabam sendo aliciados para entrar no mundo das drogas por conta dessa vida mais difícil que esses refugiados vivem, tá? Além disso, a gente tem também a questão de fuga de cérebros, né? Então, a presença de imigrantes no mercado de trabalho ocorre também em setores especializados, como em cargos de alta qualificação. A atração de trabalhadores atualmente qualificados produz efeito positivo sobre a produtividade do trabalho no país que hospeda, mas o país que perde essa mão de obra qualificada sofre, né? Ele tem um problema aí cada vez maior. Então, existe também aí o fenômeno de fuga de cérebros, né? Pessoas que saem daqui do Brasil, por exemplo, e acabam migrando para esses países que são mais qualificados. Eu vou pedir para vocês fazerem aqui o Organize as Ideias, e aí a gente corrige isso amanhã. E aí a gente tem a migração e a questão demográfica. Então, quando a gente fala da questão demográfica, né, a gente está falando diretamente da população. População que tem demanda de emprego, de saúde, de educação. Quando a gente fala, né, de uma questão demográfica, é importante a gente lembrar o seguinte: o continente europeu, ele é um continente cuja maior parte da população apresenta elevada faixa etária, né? Então, é um continente cujas populações são velhas, né? Existe um envelhecimento da população. Quanto mais envelhecida for essa população, significa que você tem menos reposição de mão de obra, significa que você precisa, enquanto gestor, né, do seu país, você precisa rever as políticas de trabalho, né? Então, ou seja, cada vez mais você posterga a aposentadoria, então as pessoas elas precisam trabalhar mais tempo. Alguns países do continente europeu, eles apresentam crescimento vegetativo negativo. O que isso significa? Que não nascem pessoas, né? Então, você não tem, de novo, a reposição da população nativa. A gente já falou isso para vocês em outros momentos, né? Que muitas pessoas dentro da Europa vão ter casamentos tardios, outros optam por nem casar. Existe uma priorização da carreira profissional, da ascensão econômica, e tudo isso faz com que ter filhos seja postergado, né? E muitas vezes, quando você decide ter filho, já passou o tempo. Então, não existe reposição de mão de obra de população nativa dentro do continente europeu. E quando você tem a entrada de imigrantes, você tem a reposição dessa mão de obra, né? Então, isso acaba sendo importante porque essa mão de obra ela vai repor, né? Essa mão de obra migrante ela vai repor essa mão de obra envelhecida, essa mão de obra que já está aposentada. Mas a gente já estudou com vocês em outro momento, né? Que esse envelhecimento da população europeia, ele vai trazer vários outros problemas, né? Porque quanto menos pessoas na ativa você tem, mais pessoas você tem dependendo da aposentadoria, né? Da assistência do governo. E isso tudo onera os cofres públicos, né? Quanto mais valor de previdência é necessário que seja pago, né? Quanto mais aposentadorias são pagas, menos você tem para investir em outras áreas. Então, isso tudo vem trazendo para a Europa muitas discussões, porque quando você tem a entrada desse imigrante, num lado positivo, ele vai repor essa mão de obra. Por outro lado, muitas vezes esse imigrante, ele vai repor a mão de obra, mas ele também vai onerar os cofres, porque ele tem necessidade de ajuda do Estado. Muitas vezes esse imigrante, ele não vem
com o dinheiro para comprar uma casa, para investir na saúde, investir na educação, e tudo isso acaba pesando para o governo. Então, existe essa disparidade, né, entre os benefícios e os não benefícios de ter um migrante no seu território, e que o continente europeu, ele tem aí como desafio para ser encarado, tá? E aí, a apostila de vocês vai falando aí sobre medidas de austeridade que os governos precisam travar para reduzir, né, o tempo de aposentado, né, para ampliar o período de trabalho, e muitas vezes as pessoas elas não aceitam, né, elas não concordam em ter que trabalhar mais para se aposentar depois, e tudo isso fatalmente vai trazendo aí problemáticas que precisam ser resolvidas e que não são fáceis de serem solucionadas. O fato é que o imigrante fica nessa, né? Uma hora me querem, outra hora não me querem. Uma hora eu faço bem para um país, outra hora eu sou mal visto pelo mesmo país. Então, é uma condição de muita instabilidade, de muita insegurança, tá? Temos exceções, temos os refugiados e temos os migrantes que deram certo, mas o número cada vez maior de pessoas que vivem em condições mais precárias, que vivem em acampamentos, e isso aumenta a pobreza do país, vem aumentando também, tá? Então é isso. Dúvidas, nono ano? Por enquanto, não. Então tá. Então eu paro por aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 41 e da página 42. E aí a gente faz a correção amanhã, tá bom? Obrigada, meninos, pela paciência. E a gente se encontra nos próximos dias. Um beijo e fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau.